Números, capítulo 22. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se na campina de Moabe, desta banda do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque ele era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabitas. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor e Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado este defronte de mim. Vem, pois, agora rogaste amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderia ver, eu o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões de Moabita, os anciãos de Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui, esta noite vos trarei resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora amaldiçoamo, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não iras com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais orados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogai-se que não te demore e vir a mim, porque grandemente orarei e farei tudo o que me disser. Vem, pois, rogai-se, amaldiçoai-me este povo. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me disser a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora, pois, rogo vós que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. Então Balaão levantou pela manhã e abordou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho
por adversário. E ele ia para o caminho montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pela que desviou-se. E a jumenta no caminho foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar-se ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, e havendo uma parede desta banda e uma parede da outra, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais diante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu? Me espancaste estas 3 vezes. E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matará. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava a caminho da sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou-se a cabeça, prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saio para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu já 3 vezes, se desviou de diante de mim. Se não desviara diante de mim, na verdade, eu agora te tivera matado, e ela deixará com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estava neste caminho, para te operes a mim. E agora, se parare-se mal aos teus olhos, tornai-me-eis. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com este homem, mas somente as palavras que eu falar a ti, estas palavras falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. E os ouvindo, pois Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no tempo de Arnão, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamaste, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra de Deus puser na minha boca, essa falarei. Então Balaão foi
com Balaque e vieram o Quiriaté, Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas deles, e enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Número, capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: ficaste aos pés do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá e ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: prepara-se 7 altares. Eu ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. Tornando-se para ele, eis que estava aos pés de um holocausto, e ele e todos os seus príncipes dos Moabitas. Então ouçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei de Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem amaldiçoai-me a Jacó, e vem desta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas os vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as gentes, não será contado. Quem contarás o pó de Jacó e os números da quarta parte de Israel? A minha alma morrerá de morte do justo, e seja o meu fim como os seus. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chameste para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E a ele respondeu e disse: porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: roga-te que vens comigo em outro lugar, donde os verá, e verá somente a última parte dele, mas a todos eles não verás. Amaldiçoamo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, aos cumes de Pisgar, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaque: fica aqui ao pé dos holocaustos, e eu irei ali em seus encontros. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca, e disse: torna-se para Balaque, fala assim. E vindo a ele, eis que estava aos pés do holocausto, e os príncipes de Moabitas com ele, e disse: pois Balaque que coisa falou ao Senhor? As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve.
Inclina-se aos teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, e não faria, ou falaria, e não o confirmarias. Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, e com ele, e nele, entre eles, se ouve alarido de um rei. Deus o tirou do Egito, e as suas forças são como o do unicórnio. Pois contra Jacó não vale escandalamentos, nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó é de Israel, porque que coisas Deus tem obras. Eis que o povo se levantará como leoa, e se enxaçará como leão, e não se deitará até que coma a presa, beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente amaldiçoará, nem totalmente o abençoará. Porque Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor fala, aquilo farei. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus, que dali mos amaldiçoais. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que é olhar para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque, pois, se fez como dissera a Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Muito obrigado por vocês terem ouvido a palavra do Senhor até o final. Não se esqueça, inscreva no meu canal Revestido em Cristo para chegar mais a palavra do Senhor até vocês. Fique com Deus e até a próxima.